Fala galera, beleza aí? Romero aqui para mais um vídeo aqui de PUBG Lite aqui na versão de computador. Pessoal, 7 segundos de vídeo, preste atenção. O que eu vou falar daqui para frente é a minha opinião, é o que eu acho que vai acontecer com o PUBG Lite daqui para frente, tá? Em momento algum eu estou afirmando nada nesse vídeo. Eu estou pesquisando, eu estou tentando encontrar coisas, tá? Que corroborem porque eu vou falar para vocês, mas em momento algum eu vou afirmar algo para vocês. Isso aqui é a minha teoria e a minha opinião do que pode acontecer com o PUBG Lite, né, onde eu fiz a minha análise aí de praticamente 1 mês e meio observando tudo o que está acontecendo e todas essas mudanças que estão acontecendo na PUBG Studio, com aí a confirmação do PUBG 2, né? Tecnicamente pela empresa não foi confirmado, mas todo mundo já sabe que vai haver um novo jogo de PC, consoles, né? E também um novo jogo de dispositivos móveis. Eles só não afirmaram, mas já está todo mundo sabendo. Vários sites, vários canais do YouTube, né, afirmando isso, e eu já mostrei para vocês, tá? Porém, esse vídeo em especial é um vídeo onde eu vou colocar a minha opinião sobre o futuro do PUBG Lite e para onde o jogo pode ser desenvolvido, beleza? Então, vem comigo para o vídeo, peço que você, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, deixa um comentário também, porque isso me ajuda pra caramba. E se você é novo no canal, tá chegando por esse vídeo, gosta de vídeos de PUBG Lite, PUBG Steam e também do PUBG Mobile, se inscreva que aqui você vai saber tudo o que acontece nesses 3 jogos, beleza? Vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui 12 tópicos que eu vou passar para vocês em forma cronológica com a minha visão, né? Construindo, né, a minha ideia aqui, e eu peço que vocês prestem atenção daqui para frente. Se você estiver enrolado, estiver na correria, vê esse vídeo depois, porque esse vídeo é importante, porque pode ser uma coisa, né, que deva acontecer com o PUBG Lite, porque eu acredito que o PUBG Lite, mesmo, né, sendo largado como foi, eu acho que eles podem extrair, né, alguma coisa do PUBG Lite para um futuro jogo que eu vou situar para vocês, né, uma possível aplicação do PUBG Lite mais para frente nesse vídeo. Mas vamos lá, o primeiro tópico, o abandono repentino do PUBG Lite. O jogo ele estava bem, o jogo estava com bastante atualizações, ATT de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, né? Os caras trabalhando firme, fazendo parcerias, né? O projeto da fábrica de parceiros, divulgação, muita gente em cima do jogo, muita equipe trabalhando em cima do jogo, de uma hora para outra tudo isso acabou. Eles não perderam o controle do jogo. Não foi igual ao H1Z1, que foi perdendo noção do que estava fazendo, foi se perdendo na construção do jogo. O H1Z1 faliu por incompetência. O PUBG Lite foi por uma escolha que eles resolveram não tocar o projeto. Com isso, no dia 15 de novembro, o jogo se tornou 100% gratuito. Logo depois de uma semana praticamente, começou os vazamentos dos 2 novos jogos da franquia, do PUBG 2, né, de PC e consoles, que seria uma multiplataforma, e também o jogo de dispositivo móvel, que veio como um jogo híbrido. Depois eles mexeram e colocaram somente nas notícias em si, né, que seria um jogo totalmente mobile, mas ele veio com uma proposta lá no começo desses vazamentos, que seria um jogo híbrido, como PC e celular. E logo em seguida, quando o projeto do PUBG Lite começou a ser largado, a gente começou a ficar sem entender nada, o líder do PUBG Lite já não estava mais de frente com o projeto. Ele já estava na Índia, fazendo algum tipo de aperfeiçoamento, porque ele só ficou apenas 2 meses na sede do PUBG Mobile India. Ele não ficou muito tempo lá, ele não desenvolveu um trabalho lá. Parece que ele ficou lá apenas para coletar informações e para aprender alguma coisa. Tendo em vista que ele estava gerenciando um jogo de PC e foi para uma matriz, né, totalmente 100% mobile. Para quem não sabe, o PUBG Mobile na Índia, né, é extremamente forte, é o lugar mais forte no mundo. Então ele foi lá para ficar 2 meses. Logo em seguida ele saiu desses 2 meses e está tocando esse projeto há mais de 1 ano, tá? Esse Extreme
2, que teve esse nome revelado. Depois, né, o IGN, até o próprio IGN mesmo falou que seria um PUBG Mobile 2, tá? Então ele ficou aprendendo algo nesses 2 meses numa sede totalmente full, né, mobile, para desenvolver esse novo game que tecnicamente será também um mobile. E por que foram buscar esse líder do PUBG Lite? Poderia ser um outro cara, um outro funcionário. É a PUBG Corp, galera, não é qualquer empresa. São empresas trilionárias, então existe muitos funcionários. Mas parece que esse cara ele foi pensado justamente por algum motivo. Ele ter saído de um projeto que estava indo muito bem, o PUBG Lite estava indo muito bem, com uma otimização absurda, um jogo muito bom. E foi ficar apenas 2 meses em algo totalmente diferente. Por isso que eu acho que ele foi buscar experiência no mobile para alguma coisa. Para uma junção ou para um possível jogo híbrido, certo? Então, o que me mostra é que o PUBG Lite pode ser, né, ou foi um grande laboratório aí para esse novo projeto Extreme 2, né? Então, eu, na minha opinião, já acho que o PUBG Lite ele serviu para a capitalização de informações, né, de um projeto muito maior do que propriamente o PUBG Lite, que a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E eu fiquei praticamente um mês e meio, bloqueado com as minhas ideias, sem não ter muito o que fazer, e essa minha teoria cada vez foi mais, né, congelando, ela foi adormecendo, até eu começar a jogar o Bederland. E aí sim, né, comecei a criar conteúdo de Bederland, comecei a entender mais da empresa, da Netese, né, e comecei a ver que muitos dos jogos que eles têm, principalmente jogos de Battle Royales, jogos em FPS, que são os mais acessados hoje no mercado, né, todos eles, Hurley Survival, Creative Destruction, Knives Out, o Cyber Hunter, que também não é dessa empresa, porém tem essa pegada, veio com a proposta inicialmente de jogos mobile, jogos de celular. Depois de alguns meses, né, 5, 6 meses, a versão do mobile saía para PC igualzinho com a jogabilidade do PC. Então, os jogos da Netese, o Survival, o Creative Destruction, o Knives Out, você não mais precisa de emulador. Eles aboliram os emuladores, porque agora eles têm uma versão própria para PC. E com isso, eu comecei a encaixar o que o cara do PUBG Lite pode estar fazendo, né, dentro da PUBG Corp para tentar abraçar mais, né, a galera do PUBG em si. Talvez, a gente não sabe, mas daqui para frente a gente pode ter um jogo híbrido, o primeiro jogo híbrido da PUBG Studio, um game que tem essas mesmas pegadas, né? Essas mesmas ideias dos games da Netese. Esse game que vem para o jogo mobile em si, mas também tem o complemento do PC. Então, esse game ele pode ser sim um jogo híbrido, um jogo que tem a possibilidade de você jogar mobile com mobile, PC com PC e mobile com PC, né? Por isso que eles talvez tivessem pincelado esse cara, esse CEO aí, né, do PUBG Lite e tirado ele do projeto do PUBG Lite. E se isso realmente acontecer, né, lembrando que isso aqui, galera, é a minha opinião, é a minha teoria, tá? Eu estou usando a minha experiência que eu tenho aqui em analisar games, que eu trabalho com isso, eu vivo isso, né? Então eu não estou aqui dando tiro no escuro. Eu estou me baseando por outras empresas que têm algo parecido, certo? Se isso realmente acontecer, nessa cronologia que eu passei para vocês, se isso se confirmar, que é uma possibilidade, ou também não é, eu posso estar errado aqui nesse vídeo, né? Eles retirariam de vez o PUBG Lite do mercado, porque o jogo ele já está totalmente gratuito, ele começou a regredir, ele vem regredindo, você vê que ele vem perdendo força dentro da empresa, desde lá quando o cara saiu, né? O jogo ficou sem atualização, o jogo não tem mais agora a opção de compra nenhuma, o jogo deixou de atualizar,
né? Agora ele também, nem mais as moedas do frango eles estão dando mais pra gente, então eles estão regredindo, eles estão podando o jogo, certo? Talvez eles estejam esperando o prazo para esse jogo sair. E aí, de vez, eles iriam, né, encerrar as atividades no PUBG Lite. Porque, para quem não sabe ainda, muita gente do PUBG Lite, ele era originalmente do PUBG Mobile emulador. Então a galera migrou loucamente do mobile emulador para o PUBG Lite. Por isso que o PUBG Mobile para emuladores teve uma decadência muito grande nesse período aí que o PUBG Lite ascendeu, porque os jogadores migraram, né? Então, se isso realmente acontecer do PUBG Lite mais para frente, se encerrar para dar espaço a esse novo projeto, que o pessoal do PUBG Lite também faria parte, né? Esse pessoal iria retornar para esse jogo, um jogo que pode ser híbrido, pode ser um jogo de celular, mas que tenha toda jogabilidade para PC, sem você ter que ficar baixando emulador para estar jogando. E com isso, né, o pessoal que ficou no Lite voltaria e com certeza sem o PUBG Lite, né, para incomodar, porque ainda tem muita gente no mundo inteiro que joga o PUBG Lite, que só vai parar quando o servidor fechar, né? Esse pessoal iria sair, né, do caminho para que eles pudessem implementar o PUBG 2, né? E com isso trazer um hype muito maior com a multiplataforma do PC e dos consoles, sem ter nenhum outro jogo de computador que poderia atrapalhar, né, com que todos os jogadores focassem, quem, lógico, tivesse condições financeiras para estar comprando o jogo e suportando ele ou no PlayStation 4, 5, Xbox One, Series e também no PC. E é isso aí, molecada. Se você gostou e curtiu esse vídeo aí, gostou da minha teoria e dessa possibilidade, deixa um comentário. Se você tiver algo a complementar com essa minha teoria, coloca nos comentários também, tá? Deixa o seu likezão, se inscreva no canal se você não for inscrito, passe, compartilhe essa informação para os seus amigos, porque é algo que a gente pode estar aí tentando ver para onde essa grande e imensa comunidade que joga o PUBG Lite vai daqui a um ano, talvez. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Valeu, falou, até mais. Fui.